Porque todo texto, primeiro que ele é inspirado por Deus, toda a Escritura. Então toda a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. E ela tem um porquê, né? A gente, quando está fazendo teologia, a gente aprende que a Bíblia, ela se completa e ela se explica. Então é claro que existem livros apócrifos que não foram canonizados e que somam com a gente, trazem enriquecimento, conhecimento. Contudo, ela não precisa desses livros que não foram canonizados. Ela por si mesma, ela se explica. Então isso é que é lindo na palavra. Ela tem esse poder de autoexplicação. Eu não entendi aqui. Bem, num outro lado ou num outro texto haverá a explicação que você necessita. E quando não tem a explicação que você necessita, nós paramos em Deuteronômio 29, 29. E aí é um texto que a gente usa muito também para aquilo que não nos foi revelado, para aquilo que nos foi encoberto, né? E isso é que é importante para nós. Então ele vai colocar para a gente Deuteronômio 29, 29, que diz o seguinte, vamos lá, você me ajuda? As coisas, nosso Deus, porém, a nós, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então é isso que a gente usa na teologia. Então quando alguém vem com coisas muito, perguntas e tal, a gente vai usar esse texto aqui para dizer que as reveladas nos pertencem, as encobertas ele não nos permitiu conhecer, né? Isso aqui é que importa. Mas no versículo de número 16 desse texto, vocês estão vendo essas bolas que nós tivemos ontem, um culto infantil, gente. Que lindo ver as nossas crianças abrindo culto, pregando. Que lindo demais, né? Lindo demais, muito bom, de verdade. Afinal de contas, deles pertence o futuro, né, da igreja. Cristo assim não voltando. Olha o que diz nesse texto. Davi estava onde? Na fortaleza, não é isso? E a guarnição dos filisteus em Belém. Então deixa eu repetir para você. Davi estava na fortaleza. Que fortaleza é? Deixa eu já orar. Deus e Pai, fala conosco. Toma minha vida nas tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade, no nome de Jesus. E aos que creem que possam dizer amém e amém. Davi estava onde, irmãos? Na fortaleza. Aí pergunta assim, aí se eu te perguntasse, que fortaleza é essa? E a guarnição dos filisteus estavam onde? Onde que eles estavam? Em Belém. Em Belém. A fortaleza de Davi era representada por uma caverna. E os filisteus estavam ocupando um território de Belém. Então a impressão que nos dá inicialmente é que há uma inversão de valores. Quem deveria estar refugiado eram os filisteus, povo inimigo da nação de Israel. E quem deveria de estar em Belém, sendo representado pela nação de Israel, era Davi. Mas nesse texto aqui, Davi está numa caverna e a guarnição dos filisteus havia ocupado Belém. O que significa isso inicialmente? De forma muito simples, que pode ser que durante um período o inimigo tenha tido algum tipo de êxito na tua vida, tenha rompido com algumas fileiras daqueles que guardavam a sua cidade e de alguma forma tenha vencido uma batalha que não é a batalha final,
e de repente você se veja como Davi. De que forma, pastor? Numa fortaleza, numa caverna. Às vezes um lugar impróprio, e era um lugar impróprio. Quando eu falo de caverna, eu falo de umidade. Quando eu falo de caverna, eu falo de um ambiente que não era um ambiente propício para a habitação, principalmente de muitas pessoas. Para você ter exemplo, você ter uma noção, Davi, quando chega na caverna de Adulão, nessa caverna haviam homens endividados e desfavorecidos, que tiveram que fugir por vergonha. Não eram homens, até porque esses homens se tornariam os valentes de Davi, boa parte deles. Então, eram homens que tinham vergonha de não conseguir pagar os seus impostos, sustentar as suas famílias. E esses homens se refugiaram na caverna de Adulão. Para você ter uma noção, Davi, quando chega na caverna de Adulão, ele chega com a espada do gigante Golias na sua mão. Aquela espada que foi guardada, porque você vai observar que o texto diz que quando Davi corta a cabeça, primeiro, não tinha arma. Então quando o gigante Golias, ele cai, Davi pega a espada de Golias e com a própria espada de Golias vai lá e vai cortar a cabeça do gigante. Só que o texto diz que ele vai apresentar a cabeça diante de Saul, do gigante, mas que a espada foi guardada. Por quê? Porque não era momento da espada ser utilizada. Aquele era o maior troféu de Davi. Para você ter noção, e aí eu repito, quando ele chega na caverna de Adulão, ele vai apresentar a espada. Quando ele chega com a espada do gigante, do tão perigoso gigante Golias, aqueles homens que estavam numa situação de flagelo, aqueles 400 a 600 homens que se sentiam menos, inferiorizados, quando eles olham para Davi, eles conseguem enxergar uma solução para os seus problemas. Então pode ser que realmente a fortaleza de Davi, a caverna, não fosse o lugar mais próprio, mais propício. Contudo, o que tem de mais bonito aqui é que quando Davi se apresenta, esses homens vão vê-lo como um líder, aquele que veio para remir, para trazer um sorriso nos lábios desses homens. É interessante, porque Hebrom é a primeira cidade, quando Davi ele é ungido rei pela segunda vez, porque a primeira foi com Samuel, ele escolhe para governar. Por que ele vai escolher Hebrom? Porque Hebrom significa lugar de governo. Hebrom significa um lugar de aconchego. Hebrom significa um lugar de família. E os seus valentes, esses que até então estavam na caverna, vão com Davi. Davi faz questão de que esses homens estejam com ele, todos eles. E você vai ver nesse versículo, que nem era o versículo que eu quero parar, eu quero ficar no 17, mas você vai observar a singeleza do versículo e a profundidade dele. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Belém era um lugar que Davi tinha um apreço, era um lugar que ele amava, que ele lembra da sua infância. Mas no versículo 17, eu vou caminhar, o texto, ele diz assim: suspirou Davi. Tem outras versões aí pra gente? Coloca aí a que você acha que isso. Aí nessa versão diz assim: desejou Davi. Tem mais?
Então suspirou e disse: Davi expressou o seu desejo. Olha, aí, olha o que diz. Ele vai: quem me dera que me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Olha o que ele vai dizer. Tem mais? Tá. Aí volta às outras que você, eu sei que você está tentando mais. Não precisa ser muita coisa não. Eu sei que você suspirou Davi e ele disse assim: quem me dera, olha, beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Quando esse texto diz que ele suspira, esse texto está falando de que ele fala consigo mesmo. Davi está cercado de homens, e o que tem de mais bonito é que uns estão mais próximos e outros estão mais distantes. E aí eu abro meu primeiro adendo para dizer para você que sempre haverão aqueles que vão estar mais próximos. Se acostuma com isso. E também aqueles que vão estar mais distantes. Pode ser que no período da sua vida, aquele que estava tão próximo já não esteja tão próximo agora. E não se sinta mal por isso. Isso significa que talvez quem estava distante precise se aproximar. O texto então, quando diz que Davi suspira, olha que coisa. Diz que ele fala consigo mesmo. Isso é lindo demais. E diz que ele vai apenas sussurrar. Você consegue imaginar alguém que fale consigo mesmo e através de sussurros? Isso mostra que o tom de voz de Davi foi baixo demais para ser alcançado por alguém. Só que pelo fato de no mínimo 3 homens estarem tão próximos, eles foram capazes de ouvir o sussurro de Davi. O cara vai sussurrar, vai dizer assim consigo mesmo: cara, quem me dera beber da água que está lá junto ao poço, na porta de Belém. Quem me dera. E esses homens então vão ouvir. Que coisa. O que estava acontecendo aqui, pastor? E por que as cisternas estavam vazias? Porque era o tempo da colheita. E no tempo da colheita não chovia. E a demanda de água armazenada se tornou pouco para a quantidade de homens. Então não havia água suficiente para que aqueles homens saciassem a sua sede. E isso também mexe muito comigo. Por quê? Porque mostra que no tempo da colheita não chove, ou não chovia. Estou falando daquela época e daquela região. Mas o tempo da colheita não é um tempo de festa, não havia festa da colheita. Nós temos que saber o que nos motiva de fato a estarmos alegres.
E o tempo da colheita era um tempo tão bom, tão alegre, tão festivo, que já não importava se chovia ou se não chovia. Por quê? Porque eu estou vivendo o tempo da colheita. Eu costumo dizer que algumas pessoas vão ter muitas oportunidades, outras não tantas, outras poucas. Algumas, de repente, no decorrer da sua trajetória, terá apenas uma. E às vezes essas oportunidades, elas vão surgir nos momentos mais difíceis ou mais impróprios. Você olha, não tem água, mas tem colheita. Não tem água, mas a terra está dando-nos a oportunidade de comermos daquilo que ela produziu através da sua semente. E não é fácil. Tem mais? Então coloca pra gente. Na Bíblia a mensagem: de repente Davi teve um desejo muito forte e suspirou: como eu gostaria de beber um pouco da água do poço que fica na entrada de Belém. A King James vai dizer que Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está perto da cidade, da porta da cidade. A Nova Bíblia Viva diz que Davi teve vontade de beber a água do poço de Belém, que fica ao lado do portão. E quando ele falou sobre isso aos seus homens, e aí é a continuação do versículo, Davi comentou: como seria bom a NVT, né? Nova versão transformadora, desculpa. Obrigado, pastor. Davi comenta: como seria bom beber da água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Que coisa linda. Sabe, Davi, quando está falando do poço, ele não fala só de sede. Não, pastor, não. Ele fala de saudade. Por quê? Porque quando menino, era um ambiente que ele frequentava. Então esse texto não trata só de alguém que está com sede, trata-se de alguém que está com saudade. Saudade de um ambiente que um dia foi ocupado por eles e por direito, e que agora estava sendo ocupado pelo inimigo. Ainda que o inimigo não ia perdurar naquele lugar, não ia ficar para sempre. E isso é que é importante que você entenda. Está doendo agora, mas vai passar. Está te machucando agora, mas não vai durar para sempre. Ele está ocupando esse território por enquanto, mas daqui a pouco ele vai ter que ir embora, porque ele não pertence, esse território não pertence a ele. Então ele não vai poder ficar nesse território. E o fato de Davi ter suspirado, ter tido saudade desse lugar, ter falado consigo mesmo sem dar ordem. E o legal aqui é que ele não precisa dar ordem para algo que era íntimo, para um desejo. Ele não ia colocar em risco os seus homens por conta de uma lembrança, por conta de algo que fazia muito mais significado para ele do que para os homens. Por quê, pastor? Porque aqueles homens já estavam na caverna há muitos anos e entendiam que no tempo da colheita faltava água na cisterna. Então, para esses homens não era ou não tinha nenhum tipo de anomalia, não havia nenhum tipo de dificuldade de viver, de compreender que
que num determinado momento do ano falta água, de que a água não ia ou não durava o ano todo, que havia uma escassez, e que a água que restara nas cisternas já não era de um sabor tão bom quanto a água do poço na porta de Belém. O sabor dessa água era diferente para a água que estava sendo experimentada, ou para o final de uma água dentro de uma cisterna. Aqui não se trata de uma cisterna rota. O que é isso, pastor? Uma cisterna que perde a sua água porque não consegue reter a sua água. Não, aqui é uma cisterna que retém a sua água, só que com uma água que está no fim. Porque você sabe muito bem que se a água tivesse acabado por inteiro, esses homens não sobreviveriam. Então mostra que ainda havia um pouco de água. Talvez não era o gosto que ele gostaria de sentir, não tinha o paladar de uma água que eu e você costumamos beber sem cheiro. De repente essa água que sobra agora é uma água que detém um cheiro, tem agora um gosto diferente, tem algo que quando eu a consumo, mas é água, porém é água. Só que Davi está sussurrando: quem me dera, quem me dera beber, quem me dera. Ele não faz isso propositalmente, porque Davi era guerreiro, ele não estava experimentando os seus homens, não era um desafio, porque ele sofre um desafio. Ele pergunta para Abner: o que se ganharia com a morte do gigante? E aí Abner, ou Abinadab, perdão, seu irmão, vira para ele e diz assim: olha, o rei vai dar a mão da sua filha, vai liberar a sua família dos impostos, vai dar riquezas. Aqui não. Aqui esses homens se encontram numa caverna. Numa caverna onde a festa acontece lá fora. E difícil é se alegrar com as festas que acontecem lá fora, porque muitas das vezes as que acontecem do lado de dentro você faz parte, e as festas que acontecem lá fora, às vezes você está de fora, você só ouve o alarido, os gritos, pessoas que estão sendo tomadas por uma alegria. Mas só o fato de você saber que é tempo de colheita na vida de alguém, irmãos, já deveria de alegrar o teu coração, sabe? Já deveria de alegrar a tua alma. Se o teu irmão está florescendo, se alegre com isso. Você já viu os intercessores? Que muitas das vezes oram por si mesmo e não veem nada acontecer. E às vezes se perguntam: mas Senhor, como pode? Pois quando eu dobro o meu joelho para orar por alguém, eu vejo um milagre acontecendo. Quando eu dobro o meu joelho que eu vou interceder por alguém, eu vejo a tua mão poderosa, eu vejo o teu agir, eu vejo a tua ação, sabe? É nos alegrarmos, porque é tempo de colheita na vida de alguém. Ainda que reclusos,
Ainda que dentro de uma caverna, ainda que com uma água limitada, ainda que sentindo saudade daquele lugar, pois quantas foram as vezes que eu estive lá, eu mesmo peguei da água do poço, a porta de Belém, e agora esse mesmo poço está sendo ocupado, os meus inimigos estão usufruindo daquilo que é meu. E depois dele suspirar, a Bíblia diz no versículo 18 que 3 homens estão próximos de Davi. 3 homens. Para você ter uma noção, repita comigo: 3 homens. De que a atitude de Davi com essa água, de oferecer em libação, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, faz uma analogia com o sacrifício que Cristo faz por nós, oferecendo a sua vida. E num determinado momento do ministério de Jesus, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque alguns vão de dizer que eram os mais próximos. São esses homens que vão experimentar de algumas coisas, vão viver algumas coisas. Por isso, não fique distante, se aproxime. Esses 3 homens, eles vão ouvir e eles vão sair sem que nenhuma ordem tivesse sido dada a eles. O texto diz: então aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E aí eles vão tornar, vão levar a Davi, e aí o texto diz que ele não a quis beber. E aí é claro que para todo o texto há uma explicação, porque esses homens se tornaram leais e dispostos a obedecer a qualquer custo, ainda que fosse com a sua própria vida. Só que quando eu vou para o versículo 17, volto ao 17, esse texto, coloca na mensagem. Olha o que diz o texto: de repente Davi teve um desejo muito forte. Aí ele vira e diz assim: como eu gostaria de beber um pouco da água do poço que fica na entrada de Belém. Não é isso? Até aí eu tenho certeza que você já entendeu, você já compreendeu. Só que a impressão que dá aqui, é que Davi está na fortaleza e consegue avistar o poço. Parece que Davi está no lugar e ele olha e vê o poço e diz consigo mesmo: quem me dera Só que o que tem de bonito aqui, irmãos, é que da onde Davi estava, da fortaleza até o poço, eram 18 quilômetros. Quantos quilômetros? 18. Como é bom você olhar algo que para muitos está tão distante, mas que aos teus olhos, aos olhos da fé, está
tão perto, distante para eles, perto para você, porque trata-se de coisas que estão aqui dentro. De repente, se você falar para alguém, a pessoa vai dizer: são 18 quilômetros. Esses homens conseguem enxergar com a visão de Davi, conseguem ver da mesma forma que Davi estava vendo, conseguem viver da mesma forma que Davi estava vivendo. Quando eles escutam 18 quilômetros, não se tornaria absolutamente dificuldade nenhuma a ser percorrida. Olha para mim, quando você está lutando por algo que vale a pena, quando você luta pela tua casa, pela tua família, qualquer sacrifício é válido, e qualquer distância torna-se próximo, qualquer lugar longínquo torna-se próximo. Por quê? Porque você não vê por aquilo que a sua vista te possibilita ver, você vê por aquilo que a tua fé te leva a crer que vai acontecer. Você está entendendo? Diga amém. Então estou falando a respeito de 18 quilômetros. Aí o que esses homens vão fazer? Eles vão romper as linhas inimigas, vão pegar água e vão voltar. O que significa isso? Relacionamento com o nosso comandante. Só que quando essa água chega nas mãos de Davi, Davi transfere para o Senhor. Você entende? Por quê, pastor? Porque quando ele olha para essa água, ele vê sangue. Aí ele vai oferecer em libação ao Senhor. Presta atenção. Por quê? Porque beber daquela água era para ele um ato de desmerecimento. Era humilhar o restante dos homens. Por quê? Como é que eu posso beber dessa água se 3 homens ofereceram a sua vida? E essas águas, ou essa água teria gosto de sangue. E como eu posso beber dessa água se só eu terei condições de beber? Você viu o que são? Você viu o que Gideão pede ao Senhor? Senhor, faz o seguinte: molha aqui e deixa aqui seco. Molha esse velo de lã. Deixa o entorno seco para mim, para mostrar que o Senhor está comigo. Aí no dia seguinte assim aconteceu. Agora, Senhor, mais uma prova. Eu já sei o que é estar molhado, mas molha aqueles que estão ao meu redor. Deixa seco agora o velo e molha ao redor. Aí o Senhor foi lá no dia seguinte e fez. Por quê? Porque ele entendeu que não bastava ele simplesmente estar encharcado de uma visão dada por Deus, se aqueles que estivessem ao seu entorno também não tivessem encharcado da mesma visão. Sabe por que Davi nega? Davi vai oferecer em libação, porque ele não se achava no direito de experimentar dessa água sozinho. Se viesse uma quantidade suficiente para que todos bebessem, ele beberia dessa água, mas a quantidade que veio era suficiente somente para que Davi bebesse dessa água. E ele vai dizer assim: não, essa água agora eu vou oferecer em libação ao meu Senhor. Essa água, ela tem cheiro de sangue, ela tem gosto de sangue. Esses homens ofereceram
ofereceram suas vidas por mim. Esses homens ofereceram. E outra coisa, ele entendia que beber da água era vaidade, era capricho, e ele abre mão. Só que quando ele abre mão, ele lembra dos sacerdotes, ele lembra daquilo que ele via, e ele observava que tudo aquilo que era oferecido em libação ao Senhor, não era oferecido só, sempre algo mais era oferecido. Então, entenda aqui, porque eu estou caminhando para uma linha de raciocínio agora para o final. Compreenda o que está acontecendo aqui. Se ele bebe da água, passaria a ideia de que a vida deles não era assim tão importante. E aí Davi vai lembrar o que faziam os sacerdotes, de que toda libação acompanhava uma oferta. Esses homens trouxeram o elemento da libação, daquilo que seria derramado, aonde? Na fortaleza de Davi, na caverna. E Davi agora vai precisar entrar com a sua oferta, como sacrifício, um novilho, seja como for. Ele não se via apto de simplesmente derramar por libação aquela água. Agora, algo precisaria ser oferecido da parte dele. Esses homens fizeram suas partes. Agora Davi vai oferecer o que é da parte dele. Por quê? Porque a partir desse momento, a caverna se tornaria um templo. Quando ele oferecesse o sacrifício dele junto com a libação, aquele lugar, talvez impróprio, talvez úmido, agora se tornaria um templo. Tema da nossa meditação de hoje, irmãos, é quando nós, olhei para trás, é quando nós entendemos o dia em que a caverna se tornou templo por um período. É quando você é capaz de transformar os lugares mais impróprios em lugares de adoração. É quando você olha e diz assim: mas isso aqui não seria um lugar recomendado. Você está lá no teu trabalho, não importa, você está no seu colégio, você está lá na sua casa, você está num ambiente que talvez não fosse um ambiente de culto, pois tu conhece o ambiente de culto, e o ambiente de culto que nós temos para oferecer ao Senhor é o templo, é um lugar de adoração, aquilo que nós chamamos da casa do Senhor. Mas você é capaz de transformar qualquer ambiente em templo. Você é capaz de transformar os ambientes mais impróprios em templo. Por quê, pastor? Porque onde abundou, aonde, irmãos, aonde o inimigo talvez durante muito tempo reinou, durante muito tempo ele disse: aqui eu estou, sabe, daqui eu não saio, superabundou a graça de Deus. Então aqui é o ambiente em que Davi vai transformar em templo durante um período, em nome de Jesus. Então é muito mais que isso. Ele vai dizer: eu preciso oferecer essa água em libação. Mas junto com isso, ele se lembra que os sacerdotes também ofereciam seus sacrifícios. Ele diz assim consigo mesmo: se esses homens deram a sua própria vida por mim, eu preciso oferecer isso aqui ao meu Deus. Só isso aqui não, agora tem o meu sacrifício pessoal. Deus hoje te pega e te diz: não adianta você olhar e valorizar o sacrifício de alguém se você não for capaz de oferecer o seu próprio sacrifício. E aqui é o meu terceiro adendo. Isso aqui fala de liderança. Por quê? Porque diz o salmista no Salmos de número 84, no versículo de número 5:
Ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo o coração encontra os caminhos aplanados. Repita comigo: caminhos aplanados. O que significa isso? Significa que aquilo que eu vou viver à frente já está resolvido aqui dentro. Por quê? Porque no versículo seguinte vai mostrar para você: o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. É o líder que já transformou vale árido em caminhos aplanados. O que significa isso? Que não basta. Ontem eu estive na inauguração da UPOM, lá em Itaipuaçu, pastor Marcos e pastora Patrícia, ministrei lá. E eu tive que deixar uma semente, eu quis deixar uma semente naquele lugar. Como é que vai ser a história dessa igreja, eu não sei. Eu sei que no mínimo nós vamos participar do primeiro aluguel pago naquele lugar, ainda que não de forma integral do valor completo, mas que vai ser somado com outros valores, e nós vamos participar do primeiro aluguel naquele lugar. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Sabe o que significa? Que não basta você fazer o seu sacrifício aqui, se você não estiver debaixo de uma igreja, de uma liderança que também sacrifica junto com você. E às vezes os nossos sacrifícios você não vê, mas eles acontecem. Você não tem noção aqui que para mudar isso aqui, para botar, a gente tirou a câmera dali e trouxe ela para cá. Você não tem noção que já tem um cabo aqui, que nós passamos a igreja toda, já está aqui aguardando o painel de LED chegar. Tem todo um trabalho, porque quando ele chegar aqui, ele tem que encontrar um lugar pronto para que ele possa instalar o painel. Então existem sacrifícios que são seus, que ninguém precisa saber, mas são seus, e quando você o faz, você transforma qualquer lugar no templo, você transforma qualquer lugar no lugar de adoração. Então Deus está dizendo: não basta para mim, ok? Alexandre, não basta eles oferecerem sacrifício, se você não oferecer o seu. Você faz a sua parte, eu faço a minha, e juntos nós transformamos o lugar no lugar de adoração. O dia em que a caverna, mas não era sede, Jesus vai dizer: do teu interior fluirão rios de águas vivas. E aquilo que para você era tão importante vai deixar de ser. Você lembra daquela mulher que vem com um cântaro de água ao meio-dia buscar água? Por que ao meio-dia? Porque era um lugar que o sol era muito escaldante, era um lugar que as pessoas não buscavam naquele horário, e por vergonha da sua vida, a vida que ela levava. Então ela vai no horário e Jesus está lá aguardando por ela. E aí a samaritana vai chegando com um cântaro, e ela vai pegar da água. Jesus pede daquela água. Ela vira e diz: como me pedes tu, sendo judeu, a uma mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí Jesus vira para ela e diz: se tu soubesse que aquele que te pede água tem água para te oferecer, e uma vez bebendo dessa água você nunca mais tornaria a ter sede. Ela vira: então tu és melhor que Jacó, quem abriu o poço. E ali começa uma conversa entre ela e Cristo.
Jesus vira para ela e diz assim: me traga o teu marido. Ela diz: não tenho marido. Aí ele diz: bem disseste, porque 5 já tiveste, o 6º que tu tá não é seu. Jesus vai resolvendo problemas internos, sabe? Vai resolvendo problemas que vai entrando no âmago, no centro, no cerne, e vai ali trabalhando na vida daquela mulher de forma tão profunda. Até que aquela mulher esquece o cântaro e vai embora sem um cântaro. Mas ela não veio disposta a buscar água. Por quê? Porque faltava água, porque tinha que repor a água. Assim, por que ela então esquece? Porque a água que está sendo oferecida para ela, irmãos, é muito mais poderosa do que qualquer água que eu bebo e daqui a pouco eu torno a ter sede. Hoje eu vim te ensinar que uma vida de sacrifício transforma qualquer lugar em templo. Quer viver coisas grandes? Transforma o seu ambiente de trabalho numa vida de sacrifício. Aprenda a desafiar, não o Senhor, mas a você mesmo. Aprenda a dizer: Deus, eu quero transformar esse ambiente aqui. Senhor, eu quero fazer algo diferente. Senhor, eu quero te oferecer uma oferta diferente. Eu quero te oferecer algo que no mundo espiritual, Senhor, eu nunca te ofereci antes. Eu quero poder fazer um sacrifício. Não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando do teu devocional. Eu estou falando, sabe, estou falando daquelas pessoas que vão olhar para outras e hão de dizer. Por isso, às vezes aqui na igreja, quando a gente está fazendo alguma coisa aqui, ou está pintando, ou está mexendo em som, eu fico pensando comigo mesmo: cara, como é que eu posso ir embora? Porque tem áreas que pintura eu gosto de fazer, mas tem outras que eu não domino. É um técnico de som que vem aqui, mas como é que eu vou deixá-lo aqui? Mas ele está sendo pago, mas ele é um amigo, ele mesmo pago, ele faz com tanto amor. E aí junto dele tem outros e outros e outros. Como é que eu vou deixar esse pessoal aqui? Eu vou precisar ficar aqui e também oferecer o meu sacrifício. Pois quando você oferece o seu sacrifício, o céu se abre. Pois quando você oferece o seu sacrifício, os milagres acontecem. Eu fui claro, irmãos, nesse texto? Deu para entender? Deu, gente. Pois esse é o dia em que a caverna se tornou templo. Por quê? Porque um dia o Senhor faria do Calvário um lugar de adoração, de triunfo. Você sabe que quando Pedro desembainha a espada e vai para cima do ajudante do sumo sacerdote chamado Malco e decepa a sua orelha, você sabe muito bem que a intenção de Pedro não era a orelha, irmãos. Não, a intenção de Pedro era... E aí Jesus vai lá, se abaixa, pega a orelha de Malco. Por que Jesus faz isso? Porque Malco tinha um desejo de ser sacerdote. E para ser sacerdote, não podia ter nenhum tipo de defeito físico. Essa era a primeira coisa. Aí ele vai lá, continua em prol do teu sonho. Se durante um momento da tua vida tentaram matar os teus sonhos, eu conheço um chamado Jesus Cristo, que te devolve os teus sonhos. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: banhe essa espada, rapaz. Porque o propósito que eu tenho contigo, estou conjecturando, é muito maior do que aquilo que você imagina. O que eu vou realizar através da tua vida é muito maior.
E se tu ferir alguém, você também vai ser ferido. Embainha a espada. E entenda uma coisa em definitivo: a minha vida ninguém vai tirá-la. Se eu quiser, eu rogaria ao meu Pai que está no céu, meu Pai me enviaria mais de 12 legiões de anjos. A minha vida, Pedro, discípulos, nova unção, eu vou oferecer em libação ao meu Senhor. Esses homens vêm. Por isso que eu quero te ensinar a servir, irmãos. Servir. Estou terminando agora. Esses homens vão servir a Davi, não é isso? Servem a Davi. Davi o que faz? Oferece libação ao Senhor. Então todo líder, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem que saber transferir. Você me serve. E aí quando você me serve, eu sirvo ao meu Senhor. E aquilo que você me serviu vem de adoração e chega ao trono como incenso suave e agradável à sua narina. Então tu acha que está me servindo, pois aquilo que você me entrega como o seu melhor, eu pego e digo: Senhor, isso aqui não me pertence, eu não sou capaz de beber dessas águas. Tome. Olhe para ele, olhe para ela, e aí automaticamente as coisas acontecem na sua vida. Você entendeu? Você compreendeu? Um escape, um descanso, a cura, a recompensa, sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa, sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Um escape, um descanso, sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Um escape, um descanso, a cura. Vamos combinar uma coisa? Vou lançar um desafio para você. Essa semana, de hoje a domingo que vem, você vai transformar a tua casa em templo, irmãos. Você vai dizer: Deus, vem cá com a tua presença. Deus, tem um ambiente pronto aqui para ti, Senhor. Derrama aqui a tua glória. Vem aqui, Deus. Venha com o teu Espírito, venha com a tua presença, venha nos inundar. Toma esses cômodos e aí vai, estende as suas mãos. Pastor, lá em casa é pequeno, não tem problema, porque quando ele entra, ele transforma qualquer ambiente pequeno em grande. Para de achar que precisa ser grande, precisa ter lugar para ele. Vá nos ambientes e diz: Senhor, isso aqui é teu. Meu Deus, esse quarto é teu, essa sala é tua, esse banheiro, Deus, é teu. Senhor, esse lugar é teu. Vai andando, você vai estendendo a tua mão e vai dizendo: Senhor, aqui só tem espaço para o teu Espírito. Aqui só. E aí, enquanto você vai fazendo isso, o Espírito Santo vai vindo, vai sendo derramado na sua vida. A presença dele vai se fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os ambientes da sua casa precisam ser consagrados e oferecidos ao Senhor. Em nome, você entendeu? Diga amém. Eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem